Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu convido os amados a abrirmos nossas Bíblias no livro de Esther. Esther, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 22. Esther, capítulo 1, nosso texto é do versículo 10 ao versículo 22, mas eu quero começar a leitura só para melhor entendimento. Nós vamos ler a partir do 9. Amém? Esther, capítulo 1, nós vamos começar a leitura no versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Erbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Cartas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá ali muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue-se de sua parte um edito real, e que se inscreva na lei dos medos e dos persas, que não se revolvam, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Bem, vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos contemple, Senhor, do teu Santo Espírito e da tua sabedoria, para que possamos compreender a tua palavra. O Senhor derrama sobre nós o ensinamento que o Senhor tem preparado para os nossos corações, segundo o teu querer, ó Pai, e que nos instrua segundo a tua boa e santa vontade. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. No final do texto que meditamos na semana passada, o versículo 9 dizia que enquanto o banquete acontecia, havia também um banquete que era dado às mulheres da casa real do rei Assuero pela rainha Vasti. Vasti ela aparece no começo do reino
mas dá um pouco da tônica do que acontece. Anteriormente nós meditamos e vimos um pouco a história por trás da história. Nós olhamos para Esther tentando deslumbrar, ou vislumbrar, melhor dizendo, aqui não só a história que nós conhecemos quase como um conto de fadas, mas nós queremos pensar justamente que a história ela traz muito mais coisas do que isso. Então, a história bíblica de Esther, ela não é um conto de fadas de uma menina que teve a oportunidade de se tornar princesa do reino, mas esconde algo aqui muito pior, muito mais sombrio, muito mais temeroso. E o que nós vemos no primeiro capítulo é justamente o desenrolar, quando nos mostra quais são os princípios desse reino que a gente, desde a semana anterior, começamos a chamar de o reino da Pérsia, que seria uma paráfrase do que é o mundo atual onde nós vivemos. Então, no mundo onde nós vivemos, ou seja, a história do reino da Pérsia, as aparências elas importam muito mais do que tudo. Os primeiros 9 versículos do capítulo 1 mostram uma festa memorável que durou mais de 6 meses para os principais príncipes e toda a elite de toda a história. Mas também mostra 7 dias de uma festa aberta, dada a todos os cidadãos, tanto pequenos quanto grandes, onde o rei tinha um único objetivo: mostrar o seu poder e mostrar todo o seu dinheiro. Nós vimos, eu citei aqui para os irmãos, isso aconteceu quando o rei Assuero resolve preparar uma grande reunião no palácio, e ali com seus príncipes ele está preparando o que é chamado da guerra contra os gregos, ou a batalha das Termópilas, como é conhecido na história. Ele tenta invadir a Grécia mais uma vez, ele reúne seus homens para dizer: eu sou grande, eu sou poderoso, todo mundo me respeita, e nós precisamos invadir a Grécia porque ela desrespeitou meu pai. Só que uma coisa ela sai errada em toda essa demonstração de poder. Quando ele já está bêbado, a palavra diz alto no vinho, era o 7º dia da festa aberta, né? Então 6 meses de festa aos príncipes e depois 7 dias de festa na cidade a todos os moradores. No 7º dia, que é o último, quando o negócio já estava mais alto e o vinho já tinha tomado conta da consciência do rei, ele de repente diz: traga minha rainha que eu quero que ela passeie aqui e todos vejam a sua beleza. Ele queria expor o seu troféu. E aqui nós olhamos quanto as pessoas poderosas, elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm ou o que elas fazem. Para ele não bastava ali ele demonstrar todo o seu poder. Nós vimos a descrição dele: os tecidos finíssimos, o ouro, as pedras preciosas, os pisos do palácio real, com pedras caríssimas e maravilhosas, toda a pompa, toda a opulência, mas ele ainda queria mais, ele ainda queria se exibir mais. E aqui começa a tônica do livro de Esther, que quando mostra que na casa da Pérsia, no mundo ao nosso redor, a opulência, os poderes, o se aparecer, o se mostrar, ele é a moeda da vez. Mas aqueles que querem estar se mostrando diante dos outros, há um preço que é cobrado por isso. E nós vemos esse preço começar a ser cobrado justamente aqui com Vasti. Ela era a rainha, a soberana de um vasto império, mais de 100 províncias espalhadas desde a Índia até a África, espalhando sobre todo o mundo conhecido, o reino poderosíssimo, a grande potência mundial da época. Ela estava ali numa posição de destaque, era a primeira dama do mundo. Mas para o rei, ele queria exibição. Porém a rainha ela se recusa a se exibir. Aqui nós vamos a um pouco da história, não tão bonitinha como nós acostumamos a ver. Alguns historiadores mostram aqui que ele já, coração cheio do vinho, versículo 10, ele chama os eunucos e diz: tragam a rainha Vasti, versículo de número 11 vai nos mostrar. Mas o que a tradução nos traz aqui, no versículo 11, é que eles introduzissem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos
pois era em extremo formosa. Aqui um detalhe que não é uma confirmação 100%, mas alguns tradutores, eles chamam a atenção que aqui, devido até a própria degradação do reino ali, como era, e a falta de princípios e escrúpulos, quando o rei fala a rainha com a coroa real, alguns argumentam que poderia ser o significado de só com a coroa real e nada mais. Era uma exibição. Então, talvez isso dê um pouquinho de luz quando a gente pensa, por que a rainha recusa sair? Ou talvez seja simplesmente porque ela estava no seu próprio banquete, desfrutando das belezas, das grandes coisas do reino, e ela não queria interromper a sua festa particular, né? E lá entre as mulheres fluía de uma forma completamente diferente, vamos dizer assim, para poder vir atender o capricho do rei, que já não estava muito consciente, né? Mas, sendo uma coisa ou outra, nós vemos uma rainha que se recusa a atender o chamado. E por conta disso, uma rainha que ela perde o seu trono e perde a sua coroa. O mundo, ele nos cobra o que nós devemos fazer. Nós podemos desfrutar do luxo que está diante de nós, mas há um preço que precisa ser pago por tudo isso. E justamente nesse preço está o que é que nós estamos dispostos a abrir mão para desfrutar daquilo que o mundo está nos oferecendo. Aqui a figura central do texto é a rainha Cássia. E a primeira coisa que acontece aqui é a sua recusa. Ela talvez não teria motivo para recusar. Ela estava ali no poço, mas a grande questão, ela recusou. E acende justamente o nosso alerta, o reino desse mundo, o reino da Pérsia, quando a gente quer estar bem com a sociedade, quando a gente quer estar bem diante das pessoas, quando nós queremos ser vistos e bem vistos, ou quando a gente vai em uma festa, a gente não se arruma, se prepara, a gente quer ter uma boa apresentação, mas há alguns preços que são cobrados diante de nós. A grande questão é até quando nós estamos dispostos a pagar esse preço para continuar no raio, para continuar na sociedade, para continuar satisfazendo aqueles que estão ao nosso redor. E hoje pode parecer que as exigências elas são muito fáceis. Não, está tudo bem, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A rainha continuou ali por muito tempo, até esse determinado momento. Assim como nós muitas vezes nos submetemos a algumas coisas, dizemos, não, isso não é nada, são só pequenas coisas. Mas aquele que cobra, como diz o ditado popular, quando você oferece a mão, ele já quer o braço. Então, nós temos que tomar muito cuidado para quem nós fazemos as nossas concessões. Porque um momento ou outro nós podemos ser confrontados com algo que o nosso coração não tem coragem de fazer. A rainha aqui ela foi confrontada, assim como nós, diante do mundo, constantemente somos confrontados. Talvez aquilo que você tem passado no seu dia a dia, ou como você tem que responder à sociedade, às pessoas que estão ao seu redor, sejam seus parentes, sejam amigos, ou um grupo social no qual você quer se ver inserido, eles têm alguns pedidos, algumas exigências que são coisas assim tão pequenas, e a gente pensa, não, ó, só isso aqui é muito tranquilo, não dá para poder seguir muito bem. Mas até quando vai ser tranquilo? Quando vai seguir o sinal da lei? Muitas vezes o nosso silêncio diante das coisas que nos cercam, eles vão abrindo um caminho, e é um caminho que para as pessoas não tem volta, porque nós cedemos, nós ajudamos, nós fazemos concessões, muitas vezes de consciência, para não perturbar, ou para que as pessoas não fiquem achando ruim conosco. Mas à medida que a gente vai cedendo, à medida que vamos permitindo, muitas vezes as pessoas elas assumem que nós vamos permitir sempre, que a gente vai aceitar qualquer coisa. E como uma criança que, mesmo pequena, às vezes os pais não acreditam, mas ele começa a testar os limites dos seus pais, até quando ele pode ir, quando vai ter uma briga, ou um beliscão, ou um castigo.
A sociedade ela nos testa constantemente até quando ele vai conseguir exigir de nós. O quanto ele vai conseguir tolher, cortar, podar a nossa religião. O quanto ele vai exigir que nós nos escondamos atrás daquilo que é chamado as pequenas coisas, a civilidade. E o quanto nós temos que esconder a nossa fé para continuarmos sendo aceitos. Segundo lugar, o mundo ele não tem noção. O rei ele manda vir a rainha, e quando a rainha se recusa a vir, o que acontece? Versículo 13 nos diz que o rei consultou os sábios, os que entendiam dos tempos, e há um grande parêntese aqui dentro do versículo 13, e esse parêntese vai até o final do versículo 14. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. No começo do versículo 13, ele fala algumas frases, e depois ele abre um parênteses. Aqui é a explicação: o rei consulta os seus sábios e diz que era assim que se fazia. Quando o rei tinha que resolver alguma coisa, era na frente de todo mundo, aqueles que entendiam o direito, a justiça. Eles estavam ali para consultar o rei, para falar. E ele cita no versículo 14 que os mais chegados a ele eram uma série de homens aí que eu não vou repetir os nomes novamente, nós já os falamos outra vez. São nomes que hoje ninguém se submeteria a tentar colocar no filho, né? É mais o nome de algum desses que aqui estão. Tem alguns que até dá para passar assim mais ou menos, mas tem outros que são impensáveis. Mas esses homens eram os principais sábios. Eles, quando diz no final do versículo 14, ainda dentro do parênteses, eles se avistavam com o rei pessoalmente. Então eram aqueles poucos que falavam com o rei face a face. Então ele trata do assunto assim que se fazia, e ele pergunta: o que é que eu devo fazer? Você vê que a noção do mundo está tão distorcida que o rei ele acaba de tomar um topo ali, um bolo da sua esposa, ela nega o pedido seu, e ele pergunta: o que é que eu faço agora? A primeira coisa que é demonstrada aqui é que esse tipo de gente, pessoas que acham que o poder ele pode comprar qualquer coisa, ou que não há limites para os seus desejos, que o seu coração pede, eles são tão convictos de que as pessoas têm que obedecer, que quando alguém desobedece, eles nem sabem o que fazem. Mas sempre tem algum conselheiro maldoso que está pronto ali para poder dizer alguma coisa para ser feita. Nós podemos encontrar isso em todos os lugares, em todos os países, em todos os extremos da nossa sociedade. São pessoas que elas ouvem o que não querem e ele não revisa o seu pensamento. Ele não olha para si para saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Mas, como diz aí a linguagem popular no Brasil hoje, ao invés de reavaliar o caminho, eles resolvem dobrar a aposta. Não quero obedecer? Vou obedecer mais ainda. A Bíblia nos fala de cenas como essa, como no livro dos reis ali, ou no final do livro de Samuel, o resto do livro dos reis e das crônicas, quando o filho de Salomão assume o trono, ele é aconselhado por sábios da época, dizendo: olha, seu pai pesou muito a mão nos impostos sobre esse povo, alivia eles e eles vão te servir para sempre. Mas ele se volta para os conselheiros, se larga escrito como os jovens da sua própria idade, eles falam: não, isso aí eles vão achar que você é mole. Se o seu pai apertou, aperta mais ainda, que é para eles aprenderem que você é mais poderoso ainda do que seu pai. E o rei não acredita. Hoje há muitas pessoas assim, que elas acham que a palavra dela vale mais do que o certo e errado. O mundo ele introduziu no pensamento da sociedade a relatividade, aquela ideia que nem tudo que é certo para você é certo para mim. Então cada um fica com a sua certeza, mas aqueles que detêm o poder, eles querem que a certeza deles esteja sob a certeza dos demais. E aí eles vão apelar sempre que são confrontados. O rei não pensou no seu pedido, ele não pensou o que estava acontecendo. Ele não deixou esfriar a sua cabeça. Ele não analisou o contexto do mundo que estava ao seu redor. Simplesmente ele perguntou: a
A rainha me desrespeitou. O que eu devo fazer? O conselho que veio para ele foi: manda aí dizer para a rainha que ela nunca mais chega na presença do rei. Veja como o mundo anda, né? Porque a rainha justamente se negou a ir para a presença do rei. E agora ele condena ela a não chegar mais na presença do rei. Às vezes parece que é mais um prêmio do que uma condenação. Que era justamente o que ela estava desejando naquele momento. Mas o que nós vemos é que as pessoas que exigem esse tipo de coisa, elas não pensam no outro, e elas não pensam em si mesmas, ou como elas devem tomar as suas decisões. E nós somos chamados aqui como cristãos, observando o texto, pensar aqui no mundo da Pérsia, terra da Pérsia, nosso mundo de hoje, nós precisamos parar constantemente e abrir os nossos olhos, olhar ao nosso redor, e conseguir fazer uma leitura do que acontece. Eu não me lembro exatamente de Paulo no Antigo Testamento, essa memória me veio aqui agora, não tive tempo de separar a referência. Mas, quando se faz uma das contagens sobre o povo de Israel, fala-se sobre alguns de uma família, se não me engano, são os filhos de Iscar, que são citados como jovens que conseguiam compreender o seu próprio tempo. E eles eram tidos como pessoas excelentes por causa disso. O texto ele faz a menção justamente para vermos que é preciso nós aprender a compreender o nosso tempo. Por que as coisas estão acontecendo ao nosso redor? Como cristãos, a palavra diz que nós não devemos misturar com o mundo, mas se isolar do mundo, como muitos fizeram no passado, lá na Idade Média, quando criaram os mosteiros, as pessoas iam para longe, não é a solução, porque nós paramos de dialogar com o mundo. A gente precisa entender como as coisas estão acontecendo. Se a gente não conseguir fazer uma análise do que está ao nosso redor, nós estamos perdidos e fadados muitas vezes a concorrer a soeiro, tomar decisões erradas e acabar com consequências muito drásticas da nossa própria decisão, quando de cabeça quente a gente faz alguma coisa que não deveria fazer. Então é preciso olhar ao redor, é preciso analisar todo mundo que está ao nosso redor, esse mundo distorcido, deturpado, caído, que tenta impor sobre nós uma vida de devassidão, e pensar como eu posso viver sem ultrapassar essa barreira, como eu posso impor os meus limites como servo de Deus, como eu posso viver no mundo sem ser do mundo. É preciso que a gente tenha sabedoria e tranquilidade para isso. A gente precisa olhar para tudo. Às vezes são aquelas nossas amizades, muitas vezes não fazem diferença o que falam quando nós estamos presentes ou não estamos. E a palavra nos adverte como sempre na roda dos escarnecedores. Às vezes nós temos gastado nosso tempo destratando o conselho do apóstolo Paulo com coisas que ele não edificam. Ou como ele escreve lá para Timóteo, que a piedade é tudo proveitosa. É interessante que ele fala de Timóteo, trazendo exemplo lá dos jogos que aconteciam na região, provavelmente Timóteo, nesse texto ele está na cidade de Corinto, e ele diz assim: o exercício físico é para pouco proveitoso, mas a piedade é para muito proveitosa. A grande questão não é o que se faz, mas qual a necessidade que nós fazemos isso, quanto nós temos nos aperfeiçoado da palavra, ou quanto nós temos absorvido do mundo, ou aquela série que você assiste, de repente você está torcendo pelo vilão, sem prestar atenção que eles estão nos treinando para a gente não ficar mais indignado com as coisas erradas que acontecem. Nós precisamos saber ver o mundo. Essas pessoas aqui não sabiam fazer a leitura do que estava ao seu redor, do que é que estava. Eles queriam desfrutar de todos os prazeres, mas eles não queriam o ônus destas coisas. E nós precisamos estar atentos, porque nós somos constantemente convidados a desfrutar dos prazeres do mundo. Só que, como diz o escritor, podemos dizer o escritor lá sobre economia, nada vem de graça. Se a gente quer desfrutar dos prazeres do mundo, alguma coisa o mundo vai cobrar de nós. Se a gente desfruta nas fileiras do inimigo, tem uma cobrança para nos trazer. E a cobrança, uma hora ou outra, chega, assim como chegou na rainha Vasti, assim como chegou na decisão do
rei Assuero, que toma um conselho muito apressado, né? Esses dias, lendo um dos comentaristas, ele fala que provavelmente esse Memucã aqui, ele tinha algum problema em casa, né? Ele já aproveitou a oportunidade. Se a rainha fez um negócio, vou convencer o rei a fazer um decreto logo aqui. Eu chego com um decreto em casa e falar aqui, ó, o rei decretou, você não pode mais me desobedecer. O mundo não está interessado no nosso bem-estar, ele está interessado em ganhar aquilo que é necessário para ele. E às vezes as decisões elas não são muito sábias, mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba no meio do mundo e nós vamos sofrer o castigo junto com o mundo. E por último aqui, a partir do versículo 16, vai explicar aqui, ele diz, olha, passa-se um decreto, um edito real. Por que ele recomenda isso? É porque nos medos e persas, eles tinham uma lei que estava acima do rei. Um decreto ele não podia ser desfeito. Se o rei assinasse o decreto, mesmo que ele se arrependesse depois, ele não podia desfazer o decreto. Você sabe que isso foi o que aconteceu com a história lá de Daniel, né? Quando Daniel na cova dos leões, e convencendo o rei a assinar um decreto. E aí, quando o pessoal pegou Daniel, porque eles fizeram um negócio justamente para pegar Daniel no pulo, alguma coisa que eles pudessem condenar Daniel. E mesmo o rei gostando de Daniel, ele não querendo que Daniel morresse, mas ele não podia anular o decreto, por isso Daniel foi para a cova dos leões. Então, o conselheiro já fala, assim o edito real, porque é uma coisa que não poderia ser voltada atrás. Imagina uma decisão dessa, por causa de uma recusa. Mas mais ainda, a mulher que se recusou, como nós comentamos, recusou a ir para a presença do rei, foi condenada a nunca mais voltar para a presença do rei. Há algumas outras incoerências aqui, como por exemplo, o decreto dizia que todo homem seja rei em sua própria casa. É a cultura da época, onde o patriarcado ainda tomava conta. Então, era comum, as mulheres elas não assumiam essa frente, não havia uma frente liberal ou uma frente feminista no reino da Pérsia. Era um sistema antigo. Era algo que poderia soar até como tolo. Já imaginou uma das 127 províncias, lá no extremo do reinado, chega ali um decreto dizendo, olha, que o homem governa a sua própria casa. Aí o sujeito pegava e lia e disse, onde é que o rei está com a cabeça? Aqui em casa isso já acontece. O que é que eu preciso do decreto do rei? Aqui ele vai dar um eco que nós vimos até o versículo 9, né? O rei fazia um decreto que era para que ninguém fosse constrangido. Então, o decreto é proibido se constranger. É quando aqueles que têm o poder, eles querem dominar sobre a nossa vida, isso não tem coerência nenhuma. Mas foi feito um decreto que determinasse que a rainha nunca mais estivesse na presença do rei, que o marido era o senhor da sua própria casa. Uma série de coisas que são completamente desnecessárias. O que mostra somente o quanto as pessoas que têm poder, eles não estão interessados em fazer alguma coisa coerente, eles só querem afirmar que tem poder. E talvez a gente olhe e pense, olha para uma situação do nosso país hoje, talvez aqueles pensem assim, estão acontecendo muitas coisas autoritárias, quando nós vemos, o nosso país sempre teve disso, né? Agora não é novidade, desde a época dos coronéis, sempre houve aqueles que tendo poder, faziam aquilo que dava na sua própria vontade. Eu entendo que o brasileiro até hoje às vezes se assusta com algumas coisas que sempre aconteceram, e às vezes foram muito piores em tempos passados. Mas ainda vem a lei tentando determinar tudo o que nós devemos fazer. E às vezes a gente fica como cristão e vai aceitando todas as coisas. Vai aceitando como bom aquilo que vem tolher, vem cortar, vem tirar a nossa liberdade, a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade, porque ainda não se foi feito lei, mas é comum as pessoas esboçarem a ideia de que eu não devo expressar a minha religiosidade em público. Não, você acredita nisso? Isso é uma coisa lá no seu particular. Eu não posso trazer para o discurso público a minha crença. As pessoas confundem no Brasil de hoje Estado laico e Estado ateu.
Porque na lei, quando se fala sobre o Estado laico, quer dizer o Estado que ele não tem uma religião definida. Não quer dizer que é um Estado onde é proibido exercer religião. Mas a conversa já está, e o mundo ele tenta colocar isso sobre nós. E os poderosos vão tentar fazer coisas como essa, que são coisas que são absurdas. Mas somente para dizer que eles continuam a ter o poder. Eles criam leis, assim como o nosso Deus criou a lei. Ó, manda um decreto para 127 províncias, só o uso da máquina estatal. Quantos intérpretes foram usados aqui para poder ficar traduzindo esse decreto? Quanto no correio, sabe? Naquela época eram os cavaleiros, os cavalos que pegavam aqueles pergaminhos enrolados, colocavam na bolsa e saíam disparando para todos os cantos. Saíam uns em direção à Índia, outros em direção à Etiópia, para os 4 cantos do império, gastando tempo, dinheiro, o trabalho de muita gente, para atender o capricho do rei, porque a rainha se recusou a aparecer na presença dele. E hoje o mundo ele faz isso. Mas não é só um. Isso não é uma figura só dos poderosos. Porque os poderosos eles fazem, porque eles são um reflexo do que a sociedade é. E nós estamos inseridos nessa sociedade. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente fala de alguém que lá em cima faz alguma coisa absurda, mas a nossa capacidade de domínio, o lugar onde nós temos alguma influência, muitas vezes nós também usamos essa influência para fazer coisas que são absurdas. A gente só não vê, porque assim, é pequeno, não vai influenciar tanta gente, então a gente acha que não tem nada. Mas nós ainda, muitas vezes, estamos tentando afirmar a nossa realidade sobre os outros, como o rei tentava afirmar a sua realidade sobre os outros. Aconteceu comigo, então eu tenho que fazer, porque senão daqui a pouco está todo mundo fazendo do mesmo jeito. Quando é que isso ia chegar nos confins do império? Talvez nunca chegasse. Talvez o pessoal comentasse, só o rei não tem. Mas, para não parecer um rei frouxo, ele faz coisas absurdas e arrisca parecer um rei burro. A gente tem que olhar, porque muitas vezes isso tem acontecido. E o mundo tem sido tomado por uma ignorância tamanha. Porque hoje nós temos coisas que quem nasceu e cresceu nos anos 80 e anos 90 nunca imaginaria que a gente ia ver de novo. As pessoas estão voltando a acreditar em coisas que a gente já ninguém acreditava. Estão renegando a ciência que já foi colocada ali, não aceitam questionamento daquilo que é real. O pessoal entrando ali nas pseudociências, entendimento, tem gente que até hoje não entende como é que funciona o nosso país, como é que funcionam os governos. Tem gente que ainda acredita que dentro dos poderosos as pessoas estão realmente preocupadas com o pobre. E a gente sabe desde que o mundo é mundo que essas coisas elas não existem. Esses dias eu estava lendo uma matéria sobre o colapso de Roma e citou algo que é bem conhecido hoje no meio do poder, que é chamado pão e circo. Você já ouviu falar esse termo? Pão e circo? É domínio de massa. Como é que Roma dominava o povo? Pão e circo. Eles levavam o Coliseu, colocavam lá os gladiadores para que o povo ficasse olhando a carnificina, se divertisse e não se preocupasse com o que o governo estava fazendo, com o que o exército estava fazendo. E a matéria fala que Roma tinha centenas de padarias estatais, tinham caravanas fazendo trilho do Egito para produzir pão e entregar pão para as pessoas, então eles davam pão de graça. A gente acha que esse negócio de dar comida para o povo é de hoje, lá Roma já fazia isso. Entretinha o povo com pão, circo, o povo ia para o Coliseu e fazia isso aí, já recenseava o povo, porque todo mundo era cadastrado para poder ganhar pão. Então eles tinham um recenseamento constante ali, as pessoas sabiam quem era ali, cidadão de Roma. Só que chegou um ponto em que isso colapsou porque o exército de Roma enfraqueceu, porque o Senado não tinha poder, porque uma hora, por causa de problemas, acabou o trigo para fazer pão. E aí, quando não tinha mais pão, o povo se revoltou. O império não foi derrubado para aquilo que vinha de fora para dentro, mas foi derrubado de dentro para fora. Por quê? Porque as pessoas elas estavam com seus olhos fechados para o que estava acontecendo ao seu redor. E muitas vezes nós temos estado com nossos olhos fechados para
para o que está acontecendo no nosso reino. A gente vê no noticiário pessoas sendo proibidas de pegar a palavra na Europa, Estados Unidos, Canadá, e a gente acha que isso nunca vai chegar aqui. Nós vemos pessoas partindo para cima de pregadores, rejeitando o Evangelho, a gente acha que isso não nos atinge. E nós estamos aqui e a gente não quer fazer nada, a gente não quer falar nada porque parece, se a gente for falar, a gente vai ser tido como o crente chato. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos. Porque a Vasti também achava que ela estava inatingível, porque era rainha, era não, e nunca nada ia acontecer com ela. Mas todo esse decreto, talvez a única coisa que faça sentido é que se tome o trono dela e entregue a outra que seja perdão. Porque mesmo achando que era inatingível, ela perdeu o trono ruim. Ela deixou de ser rainha, ela foi colocada em segundo plano e perdeu o seu curso. E assim nós precisamos pensar, se isso aconteceu naquele mundo, também traz o exemplo para nós. E não adianta eu querer ser benquisto. E nas palavras do colega, a gente não pode tentar competir com o mundo naquilo que ele faz. Por quê? Porque a gente tenta imitar, mas pelo menos eles são autênticos naquilo que fazem. Eles fazem aquilo porque é o que eles querem mesmo. Mas e nós? Será que nós queremos? Não adianta eu tentar manter o brilho do mundo ao meu redor. Uma hora isso vai cair. Uma hora o mundo vai exigir alguma coisa que eu não quero dar. Uma hora essas coisas vão ficar para trás. Mas o Evangelho nos chama a olhar para os exemplos externos, justamente para perceber que nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Ser do mundo é cair junto com o mundo. Ser do mundo é perder tudo uma hora ou outra. Por mais que você queira andar junto, por mais que você esteja inserido, o mundo ele não traz salvação. O mundo ele não traz verdade. O que o mundo oferece é ilusão. E uma hora ou outra a ilusão acaba. E quando a ilusão acaba, não nos resta mais nada. Mas aquele que está em Cristo Jesus, mesmo não sendo reconhecido pelo mundo, esta presença, esta vontade, esta vida, ela não acaba, mas permanece eternamente. Por isso a palavra nos chama justamente a permanecermos em Cristo e deixar o mundo de lado, porque o reino da peste não tem nada a nos oferecer. Tudo o que ele nos oferece é simplesmente ilusão.